Fala galera, tudo bem? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Deixa o like aí, te inscreve no canal, espalha também nos grupos de WhatsApp pra gente manter essa resenha sempre de futebol. E claro que eu quero falar sobre o time do Internacional, que joga hoje na segunda fase da pré-Libertadores da América, joga fora de casa na Colômbia, em Ibagué, contra o Tolima. Bom, eu quero falar sobre dois jogadores, né, que eu considero que o Eduardo Cudê ali na frente ele vai acabar ainda alterando essas posições. Musto ou Lindoso, os dois juntos, não tem como, na minha opinião, é claro. Por quê? Porque o ano passado do Rodrigo Lindoso foi um ano espetacular do Lindoso, jogando como primeiro volante. O Lindoso tomou conta daquela função que era executada antes pelo Rodrigo Dourado. E aí tem um grande mérito do Odair Hellmann, porque o Rodrigo Lindoso que chega para o Internacional era um Rodrigo Lindoso que a gente estava acostumado a jogar mais avançado. Olha, pelo menos como um terceiro homem, até quarto homem ele era, mas primeiro nunca. Pois justamente na primeira função que ele se encontrou no Internacional e passou a ser um jogador muito importante nessa transição, de pegar essa bola do sistema defensivo e encaminhar essa bola para o sistema de criação. Bom, o que aconteceu? Chegou o Eduardo Cudê, ele solicitou a contratação do Musto, e eu concordo com essa contratação, e o Eduardo Cudê fixou o Musto como um primeiro volante. Mas um primeiro volante que joga como se fosse um líbero. Por vezes ele está entre os zagueiros, por vezes os zagueiros estão até mais à frente do Musto, e o Musto saindo lá de trás. Bom, o que acontece com isso? O Eduardo Cudê não tirou do time o Rodrigo Lindoso, ele colocou o Rodrigo Lindoso numa função um pouquinho mais à frente, em que o Lindoso inclusive serve como auxiliar do lateral, principalmente do lateral do lado esquerdo. Inclusive em recente entrevista, há alguns dias, o Rodrigo Lindoso disse o seguinte: olha, não estão entendendo. Ele até disse assim: olha, tem comentaristas falando sobre o meu posicionamento, mas não estão entendendo o meu posicionamento. Olha, Lindoso, quando se generaliza, se leva para todo mundo, né? Eu acredito que possa até ter alguns colegas que não entenderam. Eu concordo com o teu posicionamento, Lindoso, porque justamente você diz o seguinte: olha, tem um determinado momento que eu, inclusive, faço a cobertura dos laterais, principalmente pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o lateral Moisés é um lateral que vai buscar a jogada da profundidade, é a maneira que gosta de promover o jogo o Eduardo Cudê. A proposta de jogo dele é espetar os laterais de forma mais aguda contra o adversário. E aí automaticamente alguém tem que fazer essa reposição, a recomposição do sistema de marcação. E esse alguém tem sido o Rodrigo Lindoso. Só que eu penso que o Rodrigo Lindoso nessa função, pelo que eu venho vendo, ele não está rendendo. Ele não está conseguindo entregar o melhor dele, independentemente da posição que o Cudê entenda que ele tem que jogar. É que ele rende muito como primeiro. Essa é a minha defesa. Tem que jogar o Rodrigo Lindoso como primeiro. Bom, mas como primeiro é o Musto. Bom, então o Rodrigo Lindoso vai para o banco de reservas. Você pode abrir outra alternativa. Você pode colocar por ali o Bosquilha, se tivesse o Patrick. Você pode colocar por ali o Nonato. E eu colocaria, pelo menos aos poucos, para dar oportunidade, o menino Praxedes. Porque é jogador canhoto, de boa saída de bola, joga com elegância, cabeça erguida, não olha para o chão, não sentiu o peso da camisa do Internacional nas poucas oportunidades que recebeu com o time titular. Aliás, time titular não, né? Entrando no segundo tempo, mas junto com o time de cima, com o time principal. Por tudo isso, eu até acredito que não vá colocar, por exemplo, num jogo de Libertadores o Praxedes, mas o Nonato já está experimentado por ali. De repente o Bosquilha, para poder, quem sabe, dar uma alternativa lá no lado esquerdo mais avançado para o Thiago Galhardo. Ou seja, as alternativas do Eduardo Cudê, elas são um pouco maiores e melhores do que tinha o Odair no ano passado. Então, o meu questionamento é esse: Rodrigo Lindoso ou Musto? Musto ou Lindoso? Os dois no time titular, fosse eu o Eduardo Cudê, eu não escalaria, por tudo isso que eu acabei de explicar. O Rodrigo Lindoso rende na primeira função. O Rodrigo Lindoso tem sido, de certa forma, até crucificado jogando fora de posição. Que não tem o que fazer, não é a dele, ele não está mais ambientado a jogar dessa maneira. Uma coisa era jogar no Madureira, jogar no Botafogo, outra coisa é jogar Libertadores com a camisa do Internacional, jogar Clássico Grenal tendo que atuar à frente. Então, por mais que o sistema busque ainda a preservação da característica defensiva do Rodrigo Lindoso, o Internacional está sofrendo porque ele acaba tendo dois primeiros volantes. Um posicionado, que é o Musto, e o outro totalmente fora de posição, que é o Lindoso. É essa a minha defesa de tese. Tá na hora de definir se joga Musto ou joga Lindoso. Se eu tivesse no lugar do Eduardo Cudê, jogaria o Musto, mas tiro o Lindoso daquela função à frente ali do sistema de defesa do Internacional, porque ali ele está sendo sacrificado, ele não está rendendo, ele não está conseguindo entregar aquilo que de melhor ele fez no ano passado, quando ele foi colocado numa posição nova para ele e que deu muito certo jogando como primeiro volante. Praxedes é garoto, põe o Nonato. Tem o Bosquilha, tem o Thiago Galhardo que pode fazer uma outra recomposição. Eu só considero que no time titular do Internacional
tenha que se ter essa definição. Ou Musto ou Lindoso. Os dois juntos, não. Deixa o like, te inscreve no canal, espalha aí nos grupos de WhatsApp também. Abraço, eu volto depois do jogo, hein, com a resenha, a análise da partida do Internacional na pré-Libertadores contra o Tolima. Abraço, até mais.